Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Hoje eu fui procurada pelo advogado dessa moça que eu vou falar para vocês. Ele já esteve até comigo no Jerusa Defende. Eu falei, gente do céu, eu devo estar com algum problema de Alzheimer. É a idade, que eu não lembrei. Mas aí ele me reportou o caso e é uma honra muito grande estar aqui com o doutor Ivan, novamente, para tratar de um caso horripilante, de um caso absurdo, assustador, mas também um caso que demonstra o poder de Deus, né? Quem é Deus? Que o mal jamais prevalece diante dele, que aquilo que é dele, o mal não toca. E é emocionante, inclusive, estar de frente para você. Boa noite, Fabiola. Boa noite. É uma honra muito grande ter você aqui. E você me emociona porque quando eu olho para você, eu vejo do que Deus é capaz. Do que Deus faz na vida da pessoa. E eu tô falando isso, gente, porque a Fabiola, ela foi vítima de tentativa de feminicídio pelo seu ex-marido, com qual ela foi casada por 20 anos, 3 filhos com ele. Ele não aceitava a separação e desferiu 20 golpes de facadas nela. E detalhe, ele é açougueiro. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Antes de eu chamar a Fabiola, eu queria pedir, Tiago, passa o vídeo para o pessoal entender sobre o que a gente vai falar. Gente, eu sei que eu vou receber comentários ali. Nossa, que horror! Como que passa isso? É a realidade? É a realidade de muitas mulheres. Mas de muitas mulheres. Infelizmente, eu não gostaria de estar assistindo isso. E tenho certeza que muita gente vai ficar assim, eu não aguento. Mas vamos parar com isso e encarar de frente o que milhares de mulheres passam diariamente. Hoje, agora que nós estamos aqui falando sobre caso Fabiola, já deve ter outra sendo atacada. E pode ser que não dê a mesma sorte que Fabiola deu. Fabiola, eu sei que é muito forte para você assistir isso, reviver esse filme de terror, mas eu gostaria que você me contasse quantos anos você tinha quando você conheceu o seu ex-marido? Eu tinha 18 para 19. 18 para 19. Vocês ficaram quanto tempo casados? Quantos filhos? Como que foi o relacionamento? Quero que você me conte. Nós ficamos casados por 20 anos. Fala um pouco mais alto e puxa um pouquinho isso. Nós ficamos casados por 20 anos. Nós temos 3 filhos. A Karen tinha feito 18 uma semana antes do acontecido. O Miguel com 19 e a Júlia com 21. Sempre foi um relacionamento assim em que eu acabei me isolando, né? Hoje eu sei que o abuso não é só físico, é emocional, a agressão é emocional também, aonde a gente acaba se anulando e parando a vida da gente achando que aquilo ali é correto. A religiosidade também acaba fazendo isso com a gente, até você entender quem é Deus de verdade.
né? Que algumas coisas que você achava que era daquela forma, Deus revela para você que não. O jugo desigual não é só de religião diferente. É quando você está num relacionamento que você está sozinho, isso também é um jugo desigual. E foi um relacionamento, assim, de muitas traições. E algumas delas eu acabei chegando até a mim, né? Porque ligavam para minha casa, passavam na minha rua, né? Então foi uma delas suspeitou que estava grávida dele. Eu tinha acabado de ter a minha filha caçula. Foi um caos, um transtorno assim enorme. Ele tentou suicídio 3 vezes, eu socorri ele. E ele adoeceu, ele voltou para casa doente, ele chegou a ter um relacionamento com uma mulher de ficar de aliança e tudo, casado comigo. E nisso tudo, a família dele falando que eu estava tendo um amante, que eu tinha um salão, tinha um amigo do meu pai, que ele é motoboy até hoje, e por saber da minha luta e tudo, ele me levava. Às vezes eu não tinha o dinheiro para pagar ele na hora, eu pagava ele no final da semana, né, que o salão tinha um movimento maior. Começaram a se falar que eu estava tendo um caso com ele. Ele ficou muito chateado na ocasião e eu falei assim, a gente não tem que provar nada para ninguém. Só que aí ele parou, uma das irmãs dele falou com ela que me respeitasse porque ele me conhecia há anos, né? Mesmo antes de eu casar, ele era amigo do meu pai e ele sabia da minha índole. Então, assim, foi assim, tumultuado. E eu cuidando dele, quando saiu a aposentadoria dele, a irmã dele e a mãe dele fizeram escarcéu na minha porta, falando que eu estava dopando ele para que ele cuidasse dos meus filhos. E aí eu chamei polícia e foi toda uma situação. Eu fechei o salão para que eu fosse para casa para tomar conta dele e dos meus filhos. Então foi sempre assim a minha vida. Eu trabalhando, eu não sabia nem quanto que ele recebia. Eu mantendo a minha casa, mantendo os meus filhos, fui saber quando ele adoeceu que eu tive que gerir, mas logo que ele melhorou, a primeira coisa que ele me pediu foi os cartões, as coisas dele de novo, e eu devolvi porque para mim era irrelevante, porque eu sempre trabalhei, né? Desde que a gente casou, eu sempre trabalhei de babá, trabalhei de caixa, trabalhei com o meu delivery, fazendo os doces, no meu salão de beleza, que às vezes eu chegava em casa, eram 11 horas da noite com os 3, porque o combinado era ele sair do serviço, pegar os meninos comigo, né, que eles ficavam comigo no salão inicialmente, que a minha bebezinha ainda mamava. Só que esse acordo era só de boca, né, que eles sempre tinham alguma coisa para fazer, era um balanço, era porque agarrou no trânsito, era essas desculpas sempre, né, que a gente sabe que não era por esses motivos. Mas até o ponto que no final eu já vi que ele já estava bem para gerir a vida dele sozinha, sem mim. Eu adoeci com depressão e ansiedade. Uns 15 dias antes de eu falar não, acabou, a gente teve uma reunião em família e os meninos falaram para ele que, né, como que era para eles a visão com relação a ele, que eles queriam um pai, que eles queriam que o pai fosse presente, que aí meu filho falou que ele assim, pai, você tá perdendo a minha mãe. Olha para minha mãe, olha o que você tá fazendo com ela. Porque era aqueles comentários assim, olha fulano, como que fulano é linda. Vou casar com fulana é minha namorada. Ele falava isso na frente dos meninos. A gente ia para a igreja, era assim, ele andando na frente, olhando as mulheres na rua. Ele frequentava a igreja? Ele era diácono na igreja. Ele era o quê? Na ocasião que a gente diácono. Era casado. E eu ia atrás com os meninos, quando chegava na igreja era a família de margarina, né, de buscar água para mim, de amor para cá, amor para lá, e em casa eu era mobília, que ele usava quando ele queria. E até isso eu descobri que era um tipo de abuso, né? Uhum. Até o último abuso, que eu estava passando mal. Eu falei que eu estava passando mal e acordei com ele em cima de mim. E eu falei que era a última vez. Que foi em abril. Peraí. Em abril desse ano? Não. Do ano passado? De 2021.
Abril de 2021, você estava passando mal. Cheguei Você no meu avisou posto ele. e eu falei com ele, eu tô indo dormir, porque eu tô indo dormir porque eu tô passando mal. E eu acordei com ele em cima de mim. E aí eu falei com ele que era a última vez que ele não encostava mais em mim. E quando você... Isso é muito importante. Quando você acordou com ele em cima de você, você pediu ele para parar? Eu já acordei chorando. Ah. E aí... É um estupro isso, né? Exatamente. É um estupro. E aí foi aonde eu falei, não, eu não aguento isso mais. Aí eu já levantei, orei muito, e passou um filme na minha cabeça, sabe, de tudo. E foi aonde eu falei com ele no outro dia. Você não encosta mais em mim, você sai do meu quarto, porque assim, a minha cama, a maior parte das coisas que tinham na casa era eu que tinha comprado. Eu pedi para ele que saísse do quarto, ele não acreditou que era sério. E aí eu comecei a olhar uma casa para alugar e eu não tinha trabalho. Eu tinha fechado meu delivery, porque como eu estava com depressão e ansiedade, eu parei de produzir, fechei meu delivery no iFood e fui procurar uma casa. Uma amiga da igreja conversou com um amigo dela, ele me mostrou a casa, eu expliquei para ele. Naquele dia eu tinha conseguido uma faxina. Aí eu peguei e falei com ele, olha, fulano, eu tô me separando, eu preciso sair da casa com os meus filhos. E só que eu tenho uma faxina e eu vou receber daqui a 15 dias. Você segura a casa para mim? Ele falou assim, olha, mediante a situação, toma a chave aqui, pode mudar, daqui a 15 dias você me paga. Eu saí da minha casa, da casa dele, né? Com essa cama de casal, que era eu que tinha comprado, a cama do meu filho. Uma das geladeiras que eu ganhei pro delivery, a outra geladeira que eu tinha ajudado ele a pagar, eu deixei. Uma mesa que eu tinha ganho de uma amiga e minha máquina de lavar. Só. Fogão eu ganhei de uma outra amiga e com o decorrer do tempo a gente foi adquirindo as coisas que a gente tem Quando hoje. você saiu da casa, você pegou as coisas, saiu, ele estava em casa? Tava, ele ajudou a fazer a mudança. Ele ajudou a fazer a mudança? No dia que eu falei com ele que eu ia mudar, quando eu peguei a chave, ele falou comigo assim, você vai mudar como? Você não tem trabalho? Eu falei assim, eu vou me virar como eu sempre virei, os meus filhos não vão passar necessidade. Ele estava pagando um empréstimo na ocasião. Eu falei com ele, olha, eu vou entrar com processo de divórcio e tudo. Eu sei que você não tem condição de me pagar agora a pensão dos meninos, que é direito deles, não é para me sustentar não, porque você nunca me sustentou. Mas pode ter certeza, eles não vão passar necessidade de nada. Enquanto isso, corre a questão do divórcio e aí você me paga quando o juiz estipular. Ele ajudou a fazer a mudança. E foi aquele processo assim, quando eu não estava em casa trabalhando, ele aparecia. Na sua nova casa? Na minha nova casa. E ele entrava? Naturalmente. Entrava. Batia no portão, falava que era para ver os meninos. Que era para ver os meninos. Quando eu chegava ele já não estava. Aí ele passou a ter mais interesse pelos meninos, né? Depois que separou, né? Porque quando estava dentro de casa não tinha interesse, né? Não. Os meninos, então, foram usados como desculpa para ele continuar presente. Sim. E aí, e na cabeça da gente, até a gente entender as coisas, ter um entendimento, igual eu falei na primeira reportagem, que eu quero que sirva de alerta, porque os pequenos detalhes a gente não percebe. E na religiosidade a gente acha que tem que manter uma família. Isso. Com pai, mãe e filhos. Sim. Sabe, quando eu entendi que eu era o pai e a mãe dos meus filhos, quando os meus filhos, antes mesmo, eles, no dia dos pais, eles abraçavam ele e tal, eu comprava o presente, mas eles mandavam mensagem para mim. E no primeiro ano, eu já divorciada, não esqueço de uma mensagem que eles me mandaram. Quando foi o divórcio, a data? Foi em maio, eu já estava divorciada. Eu saí... De 2021? De 2021 eu já estava divorciada. Eles me mandaram uma mensagem, resumindo, os três me falaram a mesma coisa. Obrigado por
por ter forjado o nosso caráter e por ter feito quem a gente é hoje. E o meu filho sendo homem, que o meu maior receio, e assim, agradeço muito meu pai, meu irmão, que eles chamam de pai, né? Foi Que ele referência sempre dele teve. como homem, né? E assim, eu sempre corrigi ele muito e falava com ele, filho, eu sou sua mãe, tenho as suas irmãs. As pessoas no hospital até acharam engraçado que eles me deram banho, eles trocaram minha roupa, eu tive que usar fralda e eram eles que faziam isso, ele fazia isso também. Uma enfermeira falou assim, você quer que eu peça ele para sair? Eu falei, não. Ela falou assim, mas ele é homem. Eu falei, ele é homem e ele é meu filho. E ele sabe o papel dele como filho, como irmão e como homem. Ele não precisa de sair. Ele vai olhar para mim como mãe dele, não como mulher. E aí, quando ele falou isso para mim, não que das minhas meninas não tenha tido um significado muito especial. Mas ele é porque você tinha medo dele repetir o que o pai era, né? De eu não conseguir passar para ele os valores, Sim. sabe? De um homem, de caráter, Sim. de valor, de respeitar uma mulher. Hoje ele tá aí, ó, com a namorada dele, né? Que, assim, também é um amor para mim. Eu falo que é uma filha também. Ele falar isso para mim, obrigada, mãe, por você ter forjado e por eu ser o homem que eu sou hoje, é graças a Deus e a você. Isso mexe demais, porque eu ainda falei para eles, eu não queria que fosse dessa forma, mas sou grata a Deus por ele ter me dado sabedoria para orientar eles e por eles serem, né, as mulheres que hoje eu tenho na minha casa, que hoje são 2 mulheres, e pelo homem que eu tenho na minha casa, sabe? A forma que eles conduziram tudo, deles estarem passando por tudo isso e assim terem ficado de pé, os 3. Eu sei que está sendo muito sofrido. A gente acorda com pesadelo, a gente fala sobre, porque eu faço questão de falar com eles sobre, porque está doendo em mim, mas neles também. Então, para mim, hoje, e no momento, eu pedia muito para Deus, eu falava, Deus, meus filhos só têm a mim. Eu sei que a minha família abraçaria os meus pais, minhas tias, que assim, a minha família, eu vou te falar, tumultuaram o hospital. Tumultuaram o hospital, mas não é porque é uma família que está presente só nesses momentos. A minha família são unidos, sabe? A família que os meus filhos têm é a minha família, sabe? Os meus tios, meus primos que estavam ali. E eu descobri que os meus amigos que sempre me abraçaram realmente são amigos. Isso para mim foi assim. E hoje eles falam para mim, a gente não é amigo, é família, sabe? A Dulcineia, assim, que o Ivan conhece, né? Que é um coração, assim. Eu fui funcionária da Dulcineia. A gente se conheceu, a minha filha tinha 3 meses de idade, a minha caçula. A moça levava ela para eu amamentar e naquele horário de eu amamentar ela, a Dulcineia não deixava marcar cliente para mim, para que eu amamentasse ela, sabe? Já teve vezes dela passar mal e a Dulcineia não poder me levar no hospital, mas ela ligar para o marido dela, ele está na aeronáutica, ele parar para ir me levar no hospital com a minha filha. E quando eu vim do hospital, ela falou assim, não, você não vai ter gasto com remédio, eu vou comprar os remédios para você. Então, assim, em todo momento, Deus enviou anjos na minha vida, sabe? E ontem tem uma amiga minha que é assim, ela é minha família. E semana passada o filho dela faleceu, ele estava em coma, ele ficou em coma 1 mês num acidente. E ontem eu já estava muito mal, ontem de ontem, né, aliás. Ela, na dor dela, quando ela me mandou, eu mandei um áudio para ela de bom dia, que eu mando para saber como está. Ela me perguntou como eu estava e eu falei com ela, minha amiga, para você eu não preciso mentir, eu não estou legal hoje. Ela me ligou de chamada de vídeo. Ela não é esse tipo de pessoa de ligar, sabe, assim. Ela falou, mas você é minha família. E ela falou para mim assim, no grupo de mães da Lagoa, eles postaram a vaquinha para você. E teve uma policial que falou assim, essa aí eu vou ajudar porque ela é guerreira.
ela falou para mim assim, você não precisa de se justificar de nada, as pessoas conhecem você, sabem quem você é. Então, minha amiga, tem muita gente por você. E eu descobri isso da forma mais dolorosa, né? Sim. Mas eu descobri isso. Fabiola, eu queria que, para as pessoas entenderem a sequência, depois que você foi para a casa nova, como que foi o convívio de vocês até o fatídico dia da facada? Ele sumia, ficava dias sem falar com os meninos, aparecia. Uma semana antes, foi aniversário da minha filha, caçula. Só uma pergunta, nesse inteirinho, você teve outro relacionamento? Relacionamento de namoro, de assim, não. Ele ficou sabendo de algum relacionamento seu? Acredito que não. Ele nunca teve certeza, porque eu nunca me envolvi com alguém de Lagoa Santa, Entendi. né? E, assim, tive relacionamentos duradouros, assim, mas, assim, de não ser um namoro de eu apresentar para os meus filhos, até porque eu achava que eu tinha que respeitar o sentimento dele e manter isso Entendi. por um tempo em off, sabe? Até... Mas ele tinha a vida dele com outras mulheres, ele fazia questão que eu soubesse quando ele tinha. Mas isso aí não é novidade, né, Não, Fabiola? porque... Ele não se importava com ninguém. Não, mas na cabeça dele, doentia, sei lá o que era, ele achava que ia causar em mim alguma coisa. Então, quando acontecia... Causou, né, um alívio. Eu falava com ele assim, pode ficar tranquilo, que você encontre uma pessoa boa, que você seja feliz, eu só quero que você seja feliz, eu não sou sua inimiga. Eu me divorciei de você, mas a gente tem um vínculo que vai ser para a vida toda, que são nossos 3 filhos. Eu não quero seu mal, eu quero que você esteja bem, que a sua saúde esteja bem, que você esteja feliz com alguém que te faça bem, que você prossiga a sua vida, que você cresça na vida. E ele pagava pensão, como que era? Ele pagava pensão, mas era assim, desde da audiência, ele pediu para que fosse em Pix. Eu acho que, eu não sei se eu tô surtada, o que que eu acredito que não, ele já planejava isso lá atrás. Por quê? Olha o que aconteceu no dia. Eu estava pagando calção do meu aluguel ainda. Então, eu pagava R$ 2.500 por mês de calção, juntando com calção, R$ 1.500 do meu aluguel e mais o calção, que o dono da casa parcelou. E aí, como ele me pagava a pensão assim, era para ser todo segundo dia útil do mês. Mas aí, às vezes, no segundo dia útil do mês, ele me mandava mensagem assim, aqui, eu não consegui fazer o depósito para você hoje, eu vou fazer amanhã. Ele fazia. E me mandava o comprovante. Ou 2 dias depois, mas ele me avisava e fazia. Aí, nesse dia, como já estava em atraso, só o calção, eu já tinha uma parte, faltava o restante do calção. Mandei para ele, olha, Júlio, você tem como fazer o Pix para mim hoje? Eu tenho que passar para o dono da casa. E eu já passei a parte do aluguel e tudo, com o que eu recebi, mas eu tenho que passar o restante para eles. Você me dá um retorno para eu saber se você vai conseguir depositar para mim hoje? Aí eu estava trabalhando. Quando foi no meu intervalo de lanche, eu vi que tinha uma mensagem dele. Ele pegou e mandou para mim assim aqui, eu consigo sim, só que eu não consegui fazer o Pix. Então eu vou, assim que você largar o serviço, eu te entrego. Ele ficou sabendo que eu estava trabalhando lá por um patrão dele, porque além de aposentado, ele trabalhava, porque aí depois que separou de mim, a vida é normal. Começou a trabalhar, além da aposentadoria, ele Mas não tinha trouxa para sustentar ele, para cuidar dele? Aí passou a conseguir acordar cedo, porque às vezes quando eu acordava ele 2 horas da tarde, eu era chata. Então aí passou a acordar cedo sozinho, passou a cuidar de si sozinho, fazia academia, né? E tinha toda a vida normal, que antes casado comigo, né? Eu era o coitadinho. E aí eu peguei e falei com ele assim, tá bom. E ele ficou sabendo que eu estava trabalhando lá, através desse chefe dele, desse patrão dele, que ele trabalhava como jardinagem. E você estava trabalhando aonde? No restaurante na Orla da Lagoa.
E a namorada desse chefe dele trabalha lá. E aí, no dia, inclusive, que eu fico impressionada como que a gente divorcia e a sociedade em si é preconceituosa. Sim. E acha que, assim, se você conversa com um homem, você está se envolvendo com ele, está indo para a cama com ele. Né? Se você trabalha num lugar que tem vários homens, significa que você vai sair com todo mundo e porque você está divorciada. Sim. Só que, assim, a última coisa que a gente pensa, né? Verdade. Então, ele foi me contando que esse chefe dele falou com ele assim, pois é, ela tá trabalhando no Flamboyant, agora você já sabe, né? E aí ele pegou e falou comigo assim, desde que que o Reginaldo ficou sabendo que eu sou seu ex-marido, que a gente tinha divorciado, ele fica enchendo a minha cabeça sobre você. Aí eu peguei e falei com ele assim, deixa eu te falar uma coisa, ele devia se preocupar com a mulher dele, não comigo. E outra coisa, eu não devo satisfação nem para ninguém, nem para você, a gente não tem nada. A única coisa que liga a gente são os nossos filhos. A gente não tem nada. Aí ele já mudou de assunto, começou a falar para mim sobre que ele tinha se desligado do escoteiro. Que e ele você era andando junto com ele? Pela orla da Lagoa? Orla da Lagoa. Em Lagoa Santa. Em Lagoa Santa. Que ele tinha se desligado do chefe de escoteiro, que no sábado anterior ele já preparou tudo, né? Então, que eles tinham pedido para ele continuar, mas que ele não poderia continuar, porque no próximo sábado ele já não estaria mais para poder estar no escoteiro. Nesse sábado que ele se desligou, ele fez uma surpresa para minha filha caçula, que eu tinha falado com ele que o sonho dela era ganhar um buquê de rosas. E ele tinha prometido para ela uma camisa do Atlético, né? Ele deu ela esse buquê de rosas e deu ela essa camisa nesse dia que ele se desligou. E aí ele, conversando comigo, perguntou onde que a Júlia e o Miguel estavam, que ele sabia que a Karen estava na academia, mas se os meninos estavam bem, onde eles estavam. Peguei e falei com ele, a Júlia está em BH, numa consulta, o Miguel está em casa, ele está um pouquinho febril, vou até mandar mensagem para ele. Aí quando eu fui mandar mensagem, eu vi que a minha internet tinha acabado, ele roteou a internet para mim. Eu fui conversando com meu filho. E os R$70 que eu tinha na bolsa, que eu ia comprar um pacote de arroz, que meu arroz tinha acabado em casa, e algumas coisas que estavam faltando em casa, até eu receber para fazer compra. E aí ele foi conversando comigo. Aí ele falou assim, eu vou rotear a internet. Você roteou a internet. Nisso ele já tinha me passado o dinheiro da pensão, pediu para mim assinar a promissória para ele, eu assinei. E aí a gente conversando, a caneta dele caiu, escorregou pela calça dele e falou assim, meu bolso tá furado. Agora que eu sei que é porque a faca tinha furado o bolso dele, que ele tinha colocado a caneta atrás. Mas... claro, nem imaginou, né? Ele abaixou, pegou a caneta, colocou no bolso de novo, passou um amigo meu que trabalhava comigo no Ramada de moto, buzinou, eu cumprimentei ele. A gente continuou subindo, ele conversando comigo. Aí ele pegou e falou, mas por que você tá indo a pé? Eu falei, não, que eu vou encontrar uma amiga minha, eu vou comprar o arroz e ver se eu compro um remédio pro Miguel, que ele tá com febre e tal. Aí foi onde ele me roteou a internet. Eu falei assim, minha amiga não, eu falei, Amanda. Aí ele falou assim, mas quem que é a Amanda? Eu falei, que congregou com a gente e tal. Ele, eu lembro quem é. E a gente foi conversando e tal, aquela coisa toda. Ele pegou e falou comigo assim, agora você tá no Flamboyant, você vai sair do Ramada? Seu acerto no Ramada deve dar uns 5 mil, né? Eu falei, não sei, não procurei saber não. E aí a gente foi conversando, quando chegou lá na porta, ele pegou e falou assim, tá quase na hora da sua amiga sair. Eram umas 20 para 5, 15 para 5, eu não vou recordar, que é muita coisa, né, que aconteceu. Falei, tá, vai lá, vai com Deus, se cuida, não fica passando mal sozinho não, qualquer coisa você manda mensagem para os meninos. Aí ele veio para me dar um beijo no rosto, eu fiz assim, no ombro dele, foi onde acertou aqui no meu pescoço o beijo. Aí ele pegou e falou comigo assim, me dá um abraço direito. Foi onde eu peguei e falei com ele, a gente não tem nada. Para com isso, a gente não tem nada. Foi onde ele me agarrou assim, que parece que a gente tá dando um abraço. Na verdade, eu tentei segurar nele, porque ele enfiou a faca e puxou. Ele riu pra mim. Ele sorriu pra você. Ele sorriu pra mim. Aí ele te deu a primeira facada e já rasgou.
foi aonde as minhas vísceras saíram para fora. As vísceras saíram para fora. E ele continuou. E ele continuou, foi ali, vendo o vídeo de novo, que a gente vai lembrando também de muita coisa, que ele me segurou no chão, né? E ele foi dando a facada onde ele queria. E eu só protegi aqui porque eu entendi que ele estava tentando acertar meu peito e meu pescoço. Foi as partes que eu lembrei de proteger, que é uma coisa que os meus meninos, por fazerem judô e tudo, eles sempre me falaram sobre isso. Se você for agredida algum dia, mãe, de assaltante, alguma coisa, sempre proteja essas partes. E foi as partes que eu protegi, e eu gritava socorro, o segurança que estava na guarita não saiu. Não saiu nem pediu ajuda? Não saiu e nem pediu ajuda. Foi minhas amigas que estavam vindo para o intervalo e por ouvirem os gritos, né, vieram. A primeira que veio foi a Edna, que eu já estava sentando, né? Eu cheguei a sentar. E vi que a minha mão estava muito machucada e sentia muita dor na barriga, mas eu não tinha força para levantar a blusa nem nada. E aí ela veio, me deitou e pediu para mim ficar quieta, mas foi conversando comigo, eu fiquei consciente o tempo todo. Se você me perguntar tudo, eu consigo te recordar. Ela chegou, ele já tinha fugido? Quando ela chegou próximo de mim, ele já tinha pego o dinheiro. Ele ainda pegou o dinheiro da pensão, mas os meus R$70 deu a volta. No vídeo mostra que ele dá a volta e pega o celular, porque a bolsa caiu de um lado e o celular do outro. Aí ele pegou meu celular e desceu correndo. Um amigo meu, Thiago, que desceu de moto para chamar a polícia. A polícia estava vindo, né, me socorrer, e encontrou com ele todo ensanguentado e com a faca. Estava na rua debaixo do hotel. E aí? E aí o segurança saiu. Depois que veio todo mundo. Depois que ele correu, o segurança saiu? Depois que veio... Não. Depois que as meninas já estavam tentando me socorrer. Ah, depois já tinha outras pessoas. A Isabela estancando o sangue da minha barriga, que ela viu que era o ferimento mais profundo. Mais profundo. Aí ela perguntou se alguém tinha ligado para o SAMU. Aí ele veio com o celular, eu tô ligando. Aí ela já pediu o celular, o SAMU começou a pedir foto. E a minha sorte que as policiais que são muito humanas e agiram assim muito rápido. Eu quero, né, estar com elas para agradecer pessoalmente. E eu fui para o hospital na parte de trás do camburão, porque elas não podiam me deitar, porque eu não sabia se eu estava tendo uma hemorragia interna, alguma coisa do tipo, né? E quando chegou no hospital já tinha toda uma equipe me esperando. Meu filho chegou logo em seguida. Coitado. E que um amigo também foi preparando ele, não falou com ele de imediato o que tinha acontecido, só quando estava chegando no hospital. E quando eu cheguei na sala de cirurgia, que eu sentia muito frio. Frio? Mas um frio, assim, que não era do ar-condicionado. E todo mundo chorando. Tinha muita gente, eu não consigo te precisar quantas pessoas. Tentando me acalmar, mas era uma cena assim que... Você olhava pro rosto das pessoas, você pensava, vou morrer. Era. É isso? E elas, com todo cuidado comigo, sim, muito humanas, eu não tenho o que reclamar. Me pediram licença para abrir minha roupa, para rasgar minha roupa, e foram falando comigo, a gente vai ter que cortar seu sutiã. Eu falei, não, pode ir. Eu só quero que vocês me salvam. Aí chegou uma amiga minha, que é a Maria, gritando, porque ela viu o Miguel primeiro, que ela perguntou para ele se tinha alguém de nós lá, e ele falou assim, minha mãe, Maria, minha mãe entrou no bloco cirúrgico. Aí ela foi, que ela era do bloco cirúrgico também. Eu lembro nitidamente do rosto dela, ela não chorou, mas ela falava, você não, você não, você não. Aí ela veio assim, pegou na minha mão. A Dani chegou logo em seguida, que é uma amiga que estudou comigo anos. E eles vieram com a máquina de raio-x para saber se eu não estava tendo alguma hemorragia. No raio-x apareceu que não. Milagrosamente, né? Como eles falam para mim, você é um milagre. E eu lembro que eu falei com ela assim, ora comigo.
ela pegou, debruçou assim no meu braço, que eu já estava com o braço esticado, e começou a orar. Nesse momento, nitidamente eu ouvi Deus falando para mim, pode ficar tranquila, eu que vou te operar. E aí, os médicos foram me explicando que teriam que me abrir um pouquinho mais para ver se internamente, de fato, não tinha tido nenhuma hemorragia, porque depois eles foram me explicar que, humanamente falando, não tinha como explicar não ter perfurado meu intestino, não ter perfurado nada. Uma das facadas aqui de trás, o médico enfiou um dedo. Um dedo? E não perfurou nada. Porque eles tinham que ver, né? E foram quantas facadas? Foram 20 facadas. 20 facadas? Foram 20 facadas. Aonde foram? Essa do abdômen. Abdômen. Eu tenho algumas no abdômen, uma aqui no peito, que foi a última. No peito? Tenho uma, que foi a menos profunda. Nos braços, nas pernas, nas costas. E no seu dedo? O que houve no seu dedo? Ele quase... Decepou? Decepou meu dedo. Eu perdi o movimento do dedinho. E dos outros também, porque rompeu o tendão. Eu cheguei a ver, assim, a pele, assim, na palma da mão também. O que passava na sua cabeça? Porque como você ficou consciente o tempo todo, naquele ataque horroroso, o que passava na sua cabeça? Que cada um dá o que tem para oferecer. Que apesar de eu me sentir vulnerável, de eu me perguntar, mesmo ali eu me perguntava por que eu permiti ele se manter tão perto. Por que eu me preocupei tanto com ele, a ponto de permitir ele fazer aquilo comigo? Eu entendi que eu dou algo de bom porque eu tenho algo de bom para oferecer. O que o outro faz com que aquilo que você ofereceu diz respeito a ele, ao caráter dele, não a você. E eu lembrei de tudo. Você lembrou de tudo? Passou um filme? De todos os anos, de tudo. Você falava com ele, para? Eu só pedia socorro. Você não dirigiu a ele? Porque eu não via um ser humano. Foi um monstro? Desde a primeira facada, quando ele sorriu para mim. E o que me assombra mais é essa imagem da primeira que eu tenho dele em cima de mim. Tanto que, assim, eu e os meus filhos, a gente tinha um costume de brincar, de, às vezes, assim, a gente tá dormindo e chegar, assim, dar um beijo no rosto do outro, sabe? Uhum. Para acordar. A minha filha caçula fez isso comigo outro dia, eu assustei. Ela falou, mãe, você tá com medo de mim? Eu falei, não, filha, desculpa. E eu fui explicar para ela, né? E porque isso é uma coisa que, assim, às vezes eu sinto ele perto. Porque no vídeo dá pra ver que todas as facadas foi de muito perto. Ele não estava longe, foi de muito perto. Ele olhava para você? Ele olhava para mim. Ele olhava no seu olho? Ele olhava para mim. Era muito frio. Muito frio. Sabe? Inclusive é um relato interessante que eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando. O que o policial, quando pegou ele, falou para você? Ele contou pro meu filho, né? Eu ainda não tive. Contou pro seu filho. Que ele falou que ele tinha feito e que ele não se arrependia. Que ele tinha feito e que ele não se arrependia. E como é uma pessoa que já nos conhecia a nossa trajetória, sabia, assim... Já tinha convivido com vocês. Convivido com a gente, sabia da minha luta para que ele estivesse bem, tanto que eu fiz, sabe? Não é questão de cobrar o que eu fiz, é só de lembrar e, assim, por mais que eu não queira, hoje me vendo, às vezes, que para mim é difícil me olhar no espelho hoje, que bate aquela, sabe, eu falo, por quê? Eu me pergunto por quê até hoje, sabe? São perguntas que eu não vou ter resposta nunca. Olha, Fabiola, eu fiquei assim durante muito tempo.
e você realmente não aguenta olhar no espelho. Não. Porque, inclusive, você se culpa de por que eu deixei chegar até aqui. Mas acontece que você não deixou por vontade própria. Você deixou porque é bondosa, porque tem um grande coração e porque eles são manipuladores. O mal, ele ataca o bem. E ele é o mal. E ele sabia os seus pontos fracos e o que fazia te comover. O que tocaria no seu coração. Sim. Então você não se culpe. E isso aconteceu com você, e você está aí em 7 dias, em pé, diante de um ataque de fúria, um ataque do mal para ceifar a sua vida. Você está aí milagrosamente. Sim. Você está aí porque quando a pessoa é escolhida de Deus, o mal não toca. Mas quem é escolhido de Deus é perseguido. Então, o porquê aconteceu isso com você, para as pessoas entenderem que, por pior que seja a situação, quem manda é Deus. Verdade. Que nada e ninguém tem mais poder do que Ele. Então, você aí pode estar passando aquela situação que você fala, eu não vou aguentar. Não chora para o seu abusador ou abusadora, porque isso vai lhe dar muito prazer. Chora aos pés de Deus. Sim. Porque Ele é que combate esse mal. Ele é o escudo. Sim. Ele me livrou, foram muitas vezes, da morte. E eu sei o porquê. Porque quem passa por isso, quem vive com o maligno, sobrevive a ataques de fúria, é porque é de uma força magnífica. Agora, se Jesus Cristo foi perseguido pelo mal, por que você não seria? Verdade. O mais bonito é o que você vem fazendo. Dessa sua dor, dessa sua... É porque é uma dor mesmo na alma. As feridas vão passar, mas a dor na alma, ela continua. Mas o você falar, o você colocar o que aconteceu com você, você também leva o nome de Deus com você e você converte muitas pessoas. Então, esse é o grande motivo de acontecer isso com você, pela sua capacidade de converter várias pessoas para Deus. Amém. Então, em primeiro lugar, agradeça a Ele os filhos maravilhosos que você tem. Todos os dias. Agradeça você estar aqui, porque na hora que eu te vi, eu agradeci a Deus de ter o privilégio de estar com você, porque eu sei que você não é obra do humano, Ele só usou os médicos de instrumento, você é obra dele. Eu sei disso. E essa obra só está começando. Porque a partir do dia daquele ataque de fúria, de todo o abuso que você viveu, de como você foi usada, porque o primeiro abuso ele é o psicológico, onde você se torna refém, Sim. e a violência ela é sempre progressiva. A gente, no primeiro sinal, tem que pôr para correr, tem que chamar a polícia, tem que gravar. No primeiro sinal, mas a gente não acredita. E você disse tudo, a religiosidade mata também muitas mulheres. Sim. Porque várias me procuram e muitas das vezes procuram seus líderes religiosos, seja qual for a denominação, a igreja, e falam, não, você não pode separar. Uhum. O casamento, ele é de Deus. Para Deus o que vale é o coração. O seu marido ou a sua esposa estão de coração puro do seu lado? Deus não quer isso. Isso é mentira. Isso é enganação do mal. Quantas mulheres vão para o caixão? E engraçado, Jerusa, que no dia
Teve um caso ano passado, o nome dela é Priscila. Eu estudei com ela e o marido, o amigo do meu pai, passou nesse jornal do bairro que eu te contei, o acontecido, e nos grupos de WhatsApp, ele matou ela a facada na frente do filho de 13 anos. No dia do ocorrido, eu estava finalizando a cozinha, que depois que a gente termina, a gente finaliza. E as meninas falando dela, que ela trabalhou lá também. Na ocasião, ela trabalhava lá no Flamboyant. E aí as meninas falando que ela era uma boa funcionária e tal, aquela coisa toda, e eu, gente, mas o que aconteceu com essa moça, que ela não tá aqui mais e tal? Ela foi assassinada pelo marido. Aí eles falaram, né, a profissão dele, eu peguei e falei assim, gente, eu conhecia ela, eu sei quem é. No dia, minutos antes de eu ir embora. A gente estava conversando sobre esse assunto, e eu falei assim, nossa, eu queria saber como é que o filho dela tá, porque foi na frente do filho de 13 anos, eles tinham 2 filhos. Falei assim, eu queria saber como que o filho dela tá, porque assim, eu perdi o contato com ela depois que ela parou de estudar 1 ano antes, né, a gente não chegou a formar juntas, e eu perdi o contato com ela, a gente se via na rua assim, oi, oi, parava para conversar e tal, mas no dia. Então, assim, eu não acredito em coincidências, sabe? Eu sei que Deus tem um propósito para tudo, e a Maria é uma pessoa assim que sempre esteve na minha vida e ela acompanhou também, porque a gente frequentava a casa uma da outra e tal. E no outro dia que foi plantão, 2 dias depois foi plantão dela, eu já estava no quarto, ela foi me ver. E aí eu contei isso para ela, depois que aconteceu a oração, ela falou comigo assim, Biola, eu vim te contar uma coisa. 2 dias antes eu tinha pedido para sair do meu setor. Eu tinha falado com a minha chefe que eu não queria ficar mais no meu setor, que ela me transferisse para outro setor. E aí ela falou que eu pensasse e tal, eu orei e tudo, e Deus não tinha me dado a resposta ainda. Você foi a resposta da minha oração. Eu fiquei olhando para ela, eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque eu precisava de estar lá com você, para entender que além de você, outras pessoas precisavam, mas você, naquele momento, precisava que eu estivesse ali. E sabe por que eu sei que o que você está falando é verdade? Porque depois da oração você ficou mais serena. E eu notei que até minha respiração ficou mais tranquila, sabe? Depois que a gente orou juntas. Então, assim, aí ela pegou e falou comigo, que eu falei com ela assim, Deus me deu um projeto. E eu não vou me calar. Eu não vou me acovardar. Ele não me deixou viva para eu ficar refém disso. A minha dor vai ser curada a partir do momento que eu conseguir curar outras pessoas. A partir do momento que os meus filhos forem instrumentos para curarem outros filhos, a gente vai se curar um pouquinho a cada dia. Passar? Eu creio que totalmente não. Quando mas vai doer aconteceu menos. isso? Tem quanto tempo? Para as pessoas saberem quanto tempo? Aconteceu na terça-feira, na quarta-feira eu ainda estava no CTI, na quinta-feira que eu já estava no quarto. Dia 4. Dia 4 de? De julho. 4 de julho eu já estava no quarto. Dia 5 de julho eu já estava no quarto. Porque eu fiquei no CTI no dia 3, não é 4 meses, eu fiquei no CTI no dia 3, que eu saí da mesa de cirurgia no dia 2, 11h30 da noite. E fui para o CTI, fiquei no CTI de 11h30 da noite do dia 2. No dia 4, eu já estava sendo transferida para o quarto, desentubada, sem sonda de alimentação, me alimentando e indo ao banheiro. Então, eu assim... até arrepio, gente, é maravilhoso, 7 né? dias depois eu estava saindo do hospital. 7 dias após 20 facadas e nós estamos no final de julho. Hoje está fazendo 24 dias. 24 dias e você está aqui na minha frente. E é real, viu, gente? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória dele, por isso que é maravilhoso. Porque assim, se for explicar, te falar que eu não sinto dores, sinto, mas não a ponto de me parar, assim, sabe? A mão me incomoda um pouquinho mais do que o restante do corpo. Mas é algo que, assim, as cicatrizes hoje, as pessoas veem e falam assim, não, mas isso não aconteceu há tão poucos dias.
sabe? Só que Deus, quando ele faz um milagre, ele faz por completo, né? Ele não faz nada pela metade. E milagre a gente não explica, a gente vive. Né? Eu queria conversar um pouco com a sua filha, Júlia. Tá boa, Júlia? Tudo bem. Júlia, como que era o seu pai? Assim, o relacionamento, quando ele estava casado com a sua mãe, como ele era? Quando ele estava casado com a minha mãe, antes deles se divorciarem, eu já tinha 18, o meu irmão estava com 16 e a minha irmã caçula estava com 14 anos. Então, nesse trajeto, meu pai nunca foi um pai presente, fisicamente. Ele morava na mesma casa que a gente, mas ele nunca esteve com a gente. Com 7 anos de idade, eu lembro que eu descobri uma das traições do meu pai. O telefone dele tocou, eu atendi, passei para minha mãe, era uma moça. E aí eu lembro que deu uma confusão muito grande e eu me culpava muito, porque eu achava que eu que tinha sido o pivô da separação do meu pai. Aí logo quando meu pai voltou, ele voltou doente. Mas mesmo quando ele estava doente, ele nunca foi pai. Nunca. Ele fazia bullying comigo e com a minha irmã. Fazia o quê? Eu faço tratamento para anemia ferropriva. Devido a isso, eu não posso ter um ciclo menstrual normal. Entendi. E com isso, eu comecei a tomar remédios para não sangrar. Então, eu comecei a ganhar peso muito rápido. Então, ele começava a me comparar com animais, com melancia. Eu comecei a sofrer bullying dentro de casa. Então, ele abusava de vocês. Psicologicamente, Sim. é um abuso. Sim. E aí, a minha irmã, ela foi pro escoteiro para tentar estar mais próxima do meu pai. Para agradá-lo. Sim, porque a gente não tinha proximidade com ele. Então, o nosso relacionamento com ele era mais porque a minha mãe criou na nossa mente um pai. Uhum. Porque se fosse do que ele fazia com a gente, ele não era pai. E quando ela divorciou, Sim. ele continuou da mesma maneira? No início, ele tentou aproximar nós 3. Aí, no início, a gente até tentou fazer aquele período de 15 dias ir na casa dele. Só que aí, depois voltou. Tudo de novo, as brincadeiras. Aí, foi quando ele começava a sumir. Aí, ele sumia. Aí, quando ele queria atingir minha mãe, ele usava a minha irmã caçula, que era a que ele conseguia manipular, digamos assim. Ou o meu irmão do meio. Porque, pelo fato de ser a figura paterna, o meu irmão tentava estar próximo dele. Então, sempre quando ele queria atingir a minha mãe, ele usava os meus irmãos. Durante o relacionamento que você viu a sua mãe passar por tristeza, depressão, o que você sentia? Eu acho que eu posso falar até mesmo pelos meus irmãos. A gente se sentia muito mal. Porque uma das vezes que meu pai saiu de casa, a gente ouviu minha mãe chorar no banheiro. Sozinha, porque ela ia chorar escondido pra gente não ver ela chorando. Já teve dia de faltar coisa dentro de casa, ela não pedir pra ele, mas deixar de comer pra eu e os meus irmãos comerem. Então a gente viu tudo. Então quando ela falou pra gente da separação, todos os 3 sentiram um alívio. Sim. No dia do ocorrido, Sim. Quem que te avisou? Um colega de trabalho da minha mãe, que é um amigo meu, me ligou. Eu tava com o meu tio em Santa Efigênia, irmão mais velho da minha mãe. Ele me ligou a primeira vez, aí eu ignorei. Mas não porque eu não tinha visto, é porque realmente eu não ouvi a ligação. Porque eu tô assim, deve ser coisa boba. E continuei conversando com meu tio. E aí depois me ligou de novo. Só que aí só apareceu chamada perdida e uma mensagem, me atende, por favor. Eu estranhei, porque não era costume nosso ligar um pro outro. E aí ele me mandou um áudio. Eu preciso que você venha preciso que você mantenha a calma. Sua mãe acabou de ser esfaqueada aqui na porta do hotel. Me atende agora. E aí eu fiquei desesperada. Eu tava em Santa Efigênia, como é que eu chegava pra ajudar minha mãe? Eu não sabia o que tinha acontecido. Você tava em Belo Horizonte? Sim. Uhum. Aí eu fui e liguei pra ele na hora. Aí ele disse assim, eu preciso que você venha pra cá agora. Ou você vem pra cá ou vai pra Santa Casa, porque sua mãe acabou de ser saqueada, eu não vi, eu só fiquei sabendo. E eu tô assim, eu tô no Santa Efigênia, ele tá assim, então pede algum dos seus irmãos, alguém pra ir acompanhar ela. Dizem que foi o ex-marido dela, mas ninguém sabe falar o certo o que foi. Aí eu tô assim, mas o único ex-marido que minha mãe tem é meu pai. Aí na hora eu fui, agradeci ele desesperado, desliguei e liguei pro meu irmão, na hora. E aí eu falei, Miguel, o que aconteceu? Ele disse, não, fica tranquilo, eu tô no hospital, tô conversando com um policial, aí ele, em ligação comigo, perguntou se minha mãe tava se envolvendo com alguém. Porque o policial perguntou pra saber as características. Aí eu falei, olha, minha mãe tava conversando com alguém, mas era por telefone, a pessoa nem tá em Lagoa Santa. E aí, ele desligou pra terminar de dar o depoimento pro policial, e nisso eu liguei pra minha avó, mãe da minha mãe, desesperada, assim, vó,
senhora sabe de alguma coisa? O que aconteceu? Ela disse assim, eu não sei, o Miguel me ligou pedindo pra eu ir pro hospital, mas parece que sua mãe foi agredida. Aí eu percebi que não tinham contado pra ela o que aconteceu. Aí eu falei, tio, eu preciso ir pra Lagoa Santa. Aí ele falou assim, calma, o que foi? Eu disse assim, minha mãe foi agredida, meu pai soqueou minha mãe, eu preciso ir pra Lagoa Santa. Aí ele, não, calma, vamos ligar pra sua avó, ver o que aconteceu. Eu disse assim, não, tem que descer. Aí ele foi conversar com a esposa dele, deixar tudo arrumado lá na casa dele pra gente poder ir, e ele desceu comigo. E aí, no caminho, meu telefone começou a ser bombardeado de mensagens. Eu não sabia de nada. A última notícia que eu tive foi quando eu liguei pro meu irmão. Ele falou, olha, ela acabou de entrar na mesa cirúrgica. Eu vi ela chegando, mas eu só via as pessoas na frente dela e eles tirando um monte de papel com sangue, pra tentar estancar o sangue. E a última notícia que eu tive foi que minha mãe tava na mesa cirúrgica. E aí? E aí eu fui no Uber chorando, meu tio me acalmando, o povo me ligando, me tentando mandar mensagem pra saber o que aconteceu. Eu disse, gente, eu não sei o que aconteceu. Em algum momento você pensou em ligar para a família do seu pai? Não. Ou para o seu pai para saber se tinha sido ele? Não. Se a notícia era real? Não. Não? Você não tinha contato com a família do seu pai? Com a família do meu pai, contato por telefone, não. Só pessoalmente quando a gente se via. Igual no dia que meu pai passou mal, que a gente foi na casa dele. Eu fui lá na minha avó, porque enquanto os meus pais ainda eram casados, eu ajudava a cuidar dela, quando eu podia. E aí, quando tudo ocorreu, a última notícia que eu tive foi quando eu liguei pro meu irmão no Uber. Eu tô assim, o que aconteceu? Aí a minha avó virou pra mim e falou assim, parece que vão levar seu pai pro hospital, porque ele cortou a mão. Eu tô assim, então foi meu pai mesmo. Ela foi. E aí, parece que depois ele não foi mais pro hospital, eles transferiram ele para outro hospital, mas foi... Eu não pensei em nenhum momento ligar pra família dele. E eles também não nos procuraram, em nenhum momento. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, vou voltar a falar com você. Fabiola, qual foi o procedimento de uma família que você morou em cima deles, não foi? Durante 20 anos. De uma ex-sogra que você cuidou dela. Qual foi o procedimento deles em relação a essa monstruosidade do seu ex-marido? Parte deles apoiam. Parte deles o quê? Você fala mais alto para essas pessoas. Parte deles apoiam. Apoiam o quê? Concordam com as facadas? E tentam justificar, tentando denegrir a minha imagem. Falando o quê? Que eu estava extorquindo ele. Extorquindo? Uhum. Mas eles falaram parabéns que eles esfaqueou a Fabiola? Então, assim, diz que eles festejam quando vem o vídeo. Festejam quando vê o... E, assim, diz que é. E aí criaram um perfil, não sei se é de algum parente, alguém no Instagram, minha filha tem os prints, deles falando que eu mandei o meu filho lá ameaçar a mãe dele. Ah, eles é que são as vítimas? Uhum. A família do predador é que são as vítimas? São as vítimas. Nossa, gente, eu passo até mal, começa a suar. E o detalhe, pouco antes... Tá explicado porque ele é do jeito que é, né? Pouco antes do acontecido, Jerusa, eu trabalhava no hotel e fazia isso em 3 lugares. Então, assim, uma coisa que a Júlia falou com ele na última vez que ela falou com ele por telefone, ela falou com ele, pai, o que o senhor paga de pensão não é nem um terço do que minha mãe tem de custo e teve de custo com a gente até hoje, não. Porque, assim, eu sempre supri eles de tudo, de remédio, de tudo, igual o tratamento que elas fazem, sempre fui eu nunca pedi. E uma das vezes, das últimas vezes, uns meses antes que a Karen passou mal, a Karen estava sozinha com a Júlia. A Karen é a sua filha mais nova. Ela ainda era menor de idade. E ela começou a vomitar muito, ela estava com muita cólica, começou a vomitar muito e desmaiar. Tava as duas sozinhas e eu trabalhando, eu não tinha como sair do trabalho. Miguel não estava em casa. Aí, ele estava no trabalho também, não tinha como ele sair. Peguei e mandei mensagem para ele. Falei, Júlio, por favor, me atende. Aí eu peguei e falei com ele, a Karen tá passando mal, por favor, me atende. Mandei escrito para ele. Aí eu liguei para ele, porque eu não podia ficar com o celular na cozinha. Falei com ele, olha, a Karen tá passando muito mal em casa, por favor, liga para ela e para a Júlia, leva ela no hospital para mim. E porque se ela precisar de ser carregada alguma coisa, precisa ser um homem. A Júlia não dá conta de carregar ela. E outra coisa, tem que pagar o Uber e tal, e eu só recebo amanhã.
Se você puder pagar o Uber, amanhã eu faço o Pix pra você. Porque sempre foi assim. Pro pai? Sempre. Eu sempre Pagar o Uber pro pai levar a filha passando mal. Era assim, porque era assim a nossa convivência. E aí? E aí ele foi levar ela. Ela teve que ficar no soro de observação. Quando ela melhorou, ela mandou para mim: mãe, ainda estou no hospital, estou de observação, mas daqui a pouco eu acho que a médica vai me liberar para casa. Falei: filha, você está bem mesmo? Não está vomitando e tal? Porque a mamãe vai conseguir sair mais cedo, qualquer coisa eu vou ficar com você no hospital. Não, mãe, consigo, estou bem mesmo, eu vou para casa. Quando ela foi liberada, ele mandou mensagem para mim: estou levando deixando a Karen na sua casa. Ele desceu de Uber, deixou ela lá na minha casa, deixou a receita com ela. No outro dia que eu recebi, que eu fui comprar os remédios dela, que a médica receitou. Então, era assim. E você fez o Pix do Uber também? Não, aí eu já não fiz o Pix do Uber, porque, né, aí já eu nem perguntei. Que ela falou Mas assim, ele deixou a receita para você se virar. Sempre foi assim. Com os remédios. Sempre foi assim. E ainda questionou ela por que eu tinha pedido para ele levar ela no médico, já que a Júlia estava em casa. Por que você pediu pro reprodutor? Não é pai, né? Que pediu? Então, aí é a questão que eu te falo, que assim, não entendo São muito. Detalhes, são né, detalhes e assim, que assim, eu não tenho que me justificar porque o que eles falam sobre mim são verdades. Igual tudo que eu falei, eu tenho como provar. Não, você não precisa. Primeira coisa, você não precisa provar nada. Você tá com 20 facadas. Sim. Então, aqui. Sabe? Você não tem que justificar nada, você não tem que falar nada, você foi esfaqueada, você foi vítima de um predador, de um psicopata, Sim. que foi gerado no útero de uma outra psicopata, porque uma avó que sequer se preocupa com os netos e com a ex-nora que cuidou dela a vida inteira, que achou que o filho dá 20 facadas, ela para mim não é humana. Ela não é, e nem um animal, porque animal é melhor. Sim. É monstruoso isso. Sim. Sabe? Então você não tem que se justificar. Essas pessoas têm que ser processadas. Essas pessoas têm que ser processadas por criar perfil, por conversar do seu nome. Sim. Que isso? Que família é essa? Sim. E a gente chegou ao ponto de chegar a pensar em sair de Lagoa Santa por eles. Por a gente não saber do que eles seriam capazes, já que eles concordam. Só que aí eu falei assim, não vou fazer isso. Mas Deus já te provou, né, Ben, que quem te protege não dorme, né? Sim. Quem te protege não dorme. Uma coisa, Júlia, que eu queria que você contasse, que antes de começar o programa você disse, o seu pai, no dia, procurou saber onde cada um de vocês estavam? Sim. Como foi isso? Na semana anterior do ocorrido, na segunda-feira, foi premiação do meu irmão. O meu irmão ele é professor de judô para crianças, ele é atleta, e aí ele recebeu uma premiação na Câmara Municipal de Lagoa Santa. O meu pai foi, assim como nós 4, né, para prestigiar ele. E nessa ocasião, eu e meu irmão discutimos com meu pai para defender a minha mãe. E aí, depois disso, ele mandava mensagem para mim e pro meu irmão, a gente não respondia, porque depois do que ele fez, eu e meu irmão perdemos contato direto. Só que, nessa semana, era aniversário da minha irmã caçula, a Karen. E aí, ia dar na quarta-feira, isso ocorreu na segunda, na quarta ia ser o aniversário dela. E aí, ele foi e mandou mensagem para ela, logo em seguida, falando assim, eu vou sumir da vida de vocês, porque sempre que eu apareço eu atrapalho, despedindo, uma mensagem enorme. E aí, quando foi no aniversário dela, ele não apareceu. No aniversário dela não apareceu, mas mandava mensagem para ela, e ela respondia. No sábado que foi... Ela era mais refém dele, né? Sim. No sábado que ela foi pro escoteiro, no qual meu pai era chefe de crianças, né? Chefe de crianças. Sim. Ele foi e, na frente de todo mundo, deu um buquê de rosas para ela, uma blusa do Atlético e pediu perdão. Na frente de todo mundo. Isso no sábado. E aí, na segunda do ocorrido, ele mandou mensagem para minha irmã caçula perguntando onde ela estava. Só que como eu e meu irmão mais velho não respondemos, ele nem tentou. Aí ele perguntou diretamente para minha mãe onde a gente estava. No caminho que a gente estava conversando, ele perguntou. Como que tá a Karen? Porque, querendo ou não, ela era mais... Sim. O vínculo com ele, ele tinha um poder maior de manipulação sobre ela. Como que ela tá? No dia que ocorreu, eu fui a última dos 3 a chegar no hospital. Eu cheguei no hospital, ela estava com uma crise de pânico, de não conseguir respirar, porque ela não estava acreditando, né? De um lado seu pai, do outro sua mãe. Ela estava com uma crise de pânico muito forte, e aí um amigo dela
mandou mensagem, ele mora do lado do hospital, falou assim, você quer vir aqui pra casa? Minha mãe permitiu. Aí a gente deixou, tava eu, meu irmão, ela e a minha avó, mãe da minha mãe, e o meu tio que foi comigo pro hospital. A gente deixou ela ir porque a gente achou que seria melhor do que ela ficar naquele ambiente de hospital. Ela foi, se acalmou lá, voltou, era umas 11 horas da noite, mais calma. Porém, a ficha dela custou a cair. Ela ganhou a blusa dele no sábado, ela queria jogar a blusa fora, com medo da gente julgar ela, por ter sido ele que deu. Mas a primeira coisa que ela fez quando ela chegou em casa foi jogar o buquê de rosas fora, porque ela estava conservando ele. Qual é o sentimento dela hoje? Ela não fala, Isso é pior, né? mas ela tem muitos sonhos. Ela tem muitos sonhos. Tem. E você? O meu pai, ele não consegue me assombrar. Eu não tenho medo dele preso. Mas o meu receio em si é a família dele. E o seu irmão? O meu irmão tem muito pesadelo. Pesadelo? Ele tem muito pesadelo. E Ele se sente um pouco responsável, queria estar lá para proteger minha mãe? No Por dia- ser um homem, né? Na hora que eu fui pro quarto, Jerusalém, isso é uma coisa que me marcou muito, que no outro dia ele me perguntou. A Maria me deixou no box do CTI e eu ainda estava sedada e entubada. Eles deixaram ele entrar. Eu lembro dele colocando a mão na minha testa. Ele cantou para mim uma música do Diante do Trono, aquela Esperança. E eu só chorava, porque eu não conseguia abrir o olho. E aí ele falou comigo assim, me perdoa, mãe, porque eu não estava lá. E eu tentei responder para ele, né, que ainda bem que ele não estava. Podia ter matado ele também, né? Nossa, eu não consigo nem pensar. E eu falei, eu tentei falar e eu não conseguia. Aí foi aonde eu engasguei com o tubo. Ele falou para mim assim, calma mãe, amanhã eu venho. Amanhã eu vou estar aqui. E aí ele orou comigo. E me deu um beijo na testa e falou comigo assim, dorme bem, princesa. No outro dia, quando ele chegou, ele falou comigo assim, você lembra que eu tive aqui? Falei, lembro, filho. Aí ele falou comigo assim, então canta para mim a parte da música que eu cantei para você. Aí eu cantei para ele, falei com ele assim, você falou isso e isso para mim, que você ia voltar, e falou para mim, dorme bem, princesa, que você ia estar aqui hoje. Então, são coisas que, e eu sinto que ele está carregando isso. Eu imaginei. E ele está muito refém ainda daquele medo, né? Que ele fica o tempo todo trancando as portas. E hoje foi a primeira vez que nós 4 dormimos juntos, essa noite passada, nós 4 dormimos juntos no mesmo quarto, e ele falou com a Júlia assim, tranca a porta. A Júlia, pra quê? Tá todo mundo aqui, ele tranca a porta. Vocês estão fazendo algum tipo de tratamento? É caro, né? Então, o meu começa agora, só que o convênio deles foi suspenso. Mas, então eles não têm como fazer, porque o convênio foi suspenso? Não, a Júlia ia começar pelo convênio agora. Mas agora eles vão começa a dar entrada pelo SUS, né? Nós soubemos hoje que o convênio foi suspenso. Gente, eu vou aproveitar o meu programa, que é um programa de grande audiência. Estou muito emocionada, porque meu filho ficou muito ruim e fica até hoje. Uhum. A ligação, não desmerecendo as mulheres, mas Freud explica, a ligação de um filho com a mãe é de proteção, de zelo. Alguma psicóloga, faça esse tratamento gratuito para esses meninos de qualquer lugar. Tem online, presencial, Lagoa Santa, alguma de Lagoa Santa, de Belo Horizonte. Façam esse tratamento para esses meninos. Coloquem-se no lugar dessa família, porque é o pai, que por pior que seja, é o pai e a mãe. Eu queria fazer esse pedido encarecidamente, e eu também vou olhar com algumas psicólogas, amigas minhas, porque não dá para esperar pelo SUS.
é urgente. E a Karen tá vindo muito no meu coração. Acho que a lesão nela é uma lesão grandiosa, porque o pai ainda era um herói. Sim. E ela fazia de tudo para agradar esse pai. Então ela tem um misto de amor com ódio. Você percebe, em relação aos seus irmãos, que algum deles tem vontade de estar frente a frente com seu pai? Eu acredito que nenhum de nós queremos estar frente a frente com ele, porque a gente tem muito medo do que ele pode fazer. A Karen tem muitos sonhos com ele atacando. Ou ela, ou o Miguel, ou até mesmo a mim. Você acha que ele seria capaz que, se vocês estivessem juntos, esfaquear vocês também? Eu acho que sim. Pra causar dor na sua mãe, inclusive primeiro. Sim, porque se ele já foi capaz de usar os meninos pra atingir ela, por que que ele não tentaria contra nós pra causar dor nela primeiro e depois fazer tudo? Doutor Ivan, primeiro, parabéns por estar aí à frente de mais um caso aterrorizante que você também deve sofrer, né, doutor Ivan? Você sofre, eu tenho certeza. Doutor Ivan, me conta juridicamente o que está sendo feito, como é que está esse andamento, aonde ele está. Para só um minutinho, você quer mais um pouco de água? Ô, Nath, traz água aqui. Ô, gente, é assim mesmo. Se tiver algum café aí para me trazer, porque eu já estou aqui suando. Pode colocar. Como que está essa parte jurídica, doutor Ivan? Então, Jerusa, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a honra toda é minha de poder estar aqui, né, novamente no seu programa. É um programa tão importante, de uma magnitude incalculável, porque você presta um serviço de excelência para informar e expor as mazelas sociais. E então eu me sinto honrado de novamente poder estar aqui no caso da Fabiola. Eu quero dizer também que estou aqui através das doutoras Dulcineia Quintão e da doutora Danila, né, que me chamaram para poder atuar ao lado da assistente de acusação. Como a gente soube, quando eu soube através dos meios de imprensa a respeito da Fabiola, e quando chegou esse caso no escritório, imediatamente nos posicionamos e fomos tomar ciência, conversar com a Fabiola, né, e tomar ciência de como anda o inquérito. O agressor, ele está preso preventivamente, ele foi preso em flagrante, teve em audiência de custódia essa prisão convertida em preventiva, e eu acredito que não deve sair tão cedo da cadeia, porque nós não vamos deixar, Jerusa, porque a Fabiola, ela, apesar dessas nuances, da necessidade de ter um auxílio psicológico, nossa equipe de advogados, ela vai prestar toda a assistência jurídica que for necessária para a Fabiola até o final desse processo. Então, em breve, eu acredito que devemos ter uma audiência, e vamos fazer o possível para mantê-lo onde ele está. Hoje ele está preso no presídio de Lagoa Santa, mas em breve ele deve ser transferido. Isso aí a gente está acompanhando de perto, porque se depender de nós advogados, ele vai continuar preso e não vai voltar a aterrorizar essa família. Aterrorizar, você falou Sim. tudo. Mas eu fico muito feliz que ela esteja acompanhada do senhor, que é de grande competência, aguerrido, e se envolve com a alma. Eu sei disso. Eu sei que advogados têm que ter um equilíbrio para lidar com isso, mas você é humano, você sente, você luta. Eu sei disso. Você fica morrendo de medo dele ser solto a qualquer momento? Você tem esse terror com você? Tem? Tem.
o fato dele estar numa penitenciária em Lagoa Santa te deixa acuada? Deixa. Para você ter ideia, eu não sabia que ele estava em Lagoa Santa ainda, eu achei que ele já tinha sido transferido. Na quarta-feira eu tive uma consulta, quando eu passei em frente à penitenciária eu passei mal. Mas assim, o Poder Judiciário sabe disso, né? Porque ela continua sendo vítima de uma violência só de saber que ele está lá. Exatamente, Jerusa. E agora foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor de toda a família, até porque não só envolvendo a questão da Fabíola, porque a gente sabe que os crimes com faca, com objeto faca, eles são utilizados contra as mulheres. É um Sim. índice alarmante, né? E isso traz uma lesão, um grau de lesão psicológica na família que é enorme. Então essa medida protetiva que foi deferida, ela é em favor dos filhos, de todos os 3 filhos da Fabíola, mas a gente quer mais. A gente quer mais do que uma medida protetiva. E vamos buscar, a gente não pode, né, falar isso aqui, né, mas vamos sim dar uma maior proteção para ela. Exatamente. Agora, será que já com essas ofensas da própria família dele em relação à Fabíola, será, doutor, que porque eles se sentem amedrontados até com a presença saber que eles estão por perto? Uhum. Não seria viável também uma protetiva em relação à família desse agressor, já que já tem provas do que eles andam falando, das ofensas, e ela tem esse temor. Exatamente. Jerusa, a internet não é terra de ninguém. Sim. E eu falo isso que você tem uma grande audiência e a gente não pode publicar tudo que a gente pensa na internet. Ótimo. Existem leis, existe o marco regulatório, a Lei Geral de Proteção de Dados, os crimes cibernéticos, né? Então, internet não é terra sem lei. Então, quem foi o responsável por amedrontar e ainda tentar, de certa forma, acuar. Acuar. Né? Essa é a palavra. A família pode ter certeza que nós vamos tomar as devidas medidas judiciais cabíveis e também vamos estudar uma forma de ampliar o alcance dessa medida protetiva. Sim, sim, porque eu percebi um grande pavor dos seus, dos seus braços familiares, e estou de acordo. Né? Porque quem concorda com facada, sinal que acha normal sair dando facada nas pessoas. E um ato... doutor, uma coisa, eu acho que vai ser um grande agravante para ele, né, na condenação dele, o fato dele ser açougueiro, né? Porque ele sabia bem aonde esfaquear e como esfaquear, né? Tanto que a faca que ele usou era uma faca de açougueiro. De açougueiro. Eu não quis ver, mas um amigo nosso que é açougueiro também, ele viu, ele falou assim, é uma faca de açougueiro. E ela foi amolada, eu tinha certeza. E ele falou, realmente, ela foi amolada. E até porque ele deu a primeira facada e rasgou. Não foi? Exatamente. Esfaqueou e tirou. Não. Ele fez que um açougueiro faz. Isso eu penso, né, que num júri isso vai pesar bastante. Diferente de mim, que falar dar uma facada em alguém que não tem a menor experiência do que fazer, até manusear uma faca, é diferente. Exatamente, Jerusa. Ele premeditou, ele seguiu todos os caminhos de preparação do crime e, pela condição de ser um profissional de açougueiro, ele está mais do que comprovado nos autos do processo que a faca é uma faca utilizada por açougueiro. Nossa. E ela estava amolada e o primeiro golpe, ele abre expõe as vísceras dela. Né? Então ele sabia o que estava fazendo, ele tinha um objetivo. Né? Então nesse aspecto, legalmente, a gente acredita que ele vai se enquadrar em 3 agravantes aí, que vão elevar bastante. Premeditação, né? Agora, realmente, né, gente, nós temos que mudar essa nossa execução penal, porque uma pessoa com esse nível de periculosidade, eu fico até um pouco constrangida
em dizer, porque eu sei os seus sentimentos, Júlia, que você concorda, mas filha, a gente fica... Não é fácil para você, mas uma pessoa dessa não pode voltar ao convívio à sociedade. Uma pessoa dessa não é ressocializável. Uma pessoa que dá 20 facadas na mãe dos filhos, com premeditação, com olho no olho, com gritos de socorro dela, em um movimento da faca que teve todo o tempo de se arrepender, porque sente a carne da pessoa, vê as vísceras para fora, fica diante daquela cena, ainda se dá o trabalho de pegar o dinheiro de volta e ainda pegar um dinheiro que não era dele, pegar o celular e sair andando. Esse sujeito não é ressocializável. E sabe por quê? Porque isso, para mim, na minha opinião, como profissional de anos dessa área, isso é um transtorno de personalidade. E um psicopata, ele não tem conserto. Então, para sossego geral de nós, vítimas de psicopatas, nós precisamos que eles fiquem encarcerados. Bastante encarcerados. Porque nós não podemos ser as prisioneiras. Já somos prisioneiras da dor. E eu sinto, por exemplo, eu não ando eu morro de medo de dirigir à noite. Eu começo a ter crise de pânico, e olha que já tem tempo. Isso é correto? Eu, uma cidadã de bem, tem que ser prisioneira porque o coitado, já pagou o que tinha que pagar. Não tem preço para a dor causada, para a desestruturação familiar que ele causou, para sequelas que virão. Você tem medo de relacionamento, Júlia? Hoje, se for para me relacionar com alguém, com certeza. Se for para conhecer alguém no escuro, eu já tinha antes, porque eu tinha muito medo de encontrar alguém que me tratasse como meu pai me tratou, ou que fizesse comigo, com os meus filhos, porque eu tenho o sonho de ser mãe, que fizesse com os meus filhos o que meu pai fez comigo. E a minha mãe foi trabalhando isso em mim. E aí, ano passado, depois de quase 4 anos que os meus pais estavam divorciados, que eu me permiti conhecer alguém. O que você está sentindo hoje, quando você olha para sua mãe, quando você sabe que seu pai está numa penitenciária? Qual que é o seu sentimento, Júlia? Sendo sincera, eu já conversei com a minha mãe isso uma vez e eu falo com ela, eu me sinto muito impotente de não poder ajudar ela. E a fala que o Miguel falou de pedir desculpa por ela por não estar lá, todos os 3 pediram. Em momentos isolados, e depois ela conversou com a gente e falou. Porque todos nós sentimos culpa de não estar com ela no momento. De não ter tido a oportunidade de estar lá para pedir ajuda, um socorro, porque ela gritou, ninguém fez nada. Se a gente estivesse lá, talvez a gente podia chamar socorro, ligar para a polícia, socorrer. A gente pensa em N situações. E ela falou pra gente que é melhor que a gente não estivesse, porque se ele atacasse um dos 3, doeria mais nela. Olha, eu também acho que Deus deu um grande livramento para vocês, porque o plano de um pai agressor, um pai com esse nível de periculosidade, eu canso de falar para vocês aí, mulheres, não separa, é pai do meu filho, um agressor ele não é pai, ele usa os filhos para atingir o objeto de abuso, que é a mãe. Sim. E um pai, se amasse seus filhos, não agrediria a mãe. Sim. E outra, todas as vezes que eu participei de casos de mulheres que foram vítimas do seu agressor e que filhos estavam presentes, o agressor ataca o filho primeiro, porque não tem maior dor, e deixa ela viva para assistir. E eu te garanto que ela não estaria aí hoje em pé. Aí ela não estaria. Porque ela sentiria uma culpa de ter arrumado um pai desse para vocês. Não é isso? Porque a gente tem essa culpa. Sim. Eu estava conversando ontem com uma mulher que me procurou, vítima de violência. Ela chorando que deu esse pai para a filha dela.
Só que o agressor não vem com a estrela na testa, muito antes, pelo contrário, né? Ele vem com um sapatinho de algodão. E eu também tenho essa culpa. Eu tenho muito essa culpa. E aposto que você tem também. Olha o que eu fui arrumar para eles. Só que nós não somos culpados disso, não. É um processo de cura, viu? Eu até hoje tenho pesadelos e eu me trato. Eu tenho pesadelos. Casei novamente, porque eu acredito em vida após o abuso. Nem todos são iguais. Existe homem bom. Existe sim. Eu casei novamente, mas meu atual marido sofreu. Por que ele sofreu? Porque qualquer coisa para mim era um gatilho. Ele foi culpado de coisas que não foi ele que fez comigo, porque eu sou uma mulher que estou ainda em cura. Processo, né? A pessoa que eu estava conhecendo, eu preferi, Mas é porque é muito recente, né? porque até pedir desculpa, sabe? Eu sei que não foi ele que causou, mas eu não consigo. Eu consigo receber o abraço dos meus amigos, do meu pai, dos meus tios, meu filho, mas eu não consigo. O abraço me remete, sabe? Isso é um processo. É. Isso é um processo e cada dia é um dia e tudo é entregue ao Senhor. O meu Sim. atual marido, quem me trouxe foi ele, porque eu escrevi direitinho como que eu queria e ele foi trago por ele. Amém. Então, é tudo você entrega para ele, que ele vai dizer para você se você vai ter um verdadeiro matrimônio, porque você nunca teve um verdadeiro matrimônio. Não. Um matrimônio escolhido por ele. Porque a gente é tão aflita de escolher as coisas que o dedo fica podre. A gente esquece de perguntar para Deus. É verdade. E esquece de pedir para ele para abrir os nossos ouvidos espirituais e os olhos espirituais. E enxergar além daquilo que está te apresentando. Mas agora, você já sabe disso. Sim. Então, toda a sua vida vai ser entregue para ele. E ela foi entregue para ele numa mesa de cirurgia. Sim. Ali. Ele te refez. Você nasceu de novo. Eu renasci. Você renasceu. E uma nova mulher que vai ter um processo de cura, mas uma mulher forte, uma mulher que conseguiu, eu estou tão admirada e tão orgulhosa de você, conseguiu me trazer para conhecer uma filha tão madura, tão forte. É lógico que ela tem que chorar. É uma dor, mas tão forte. Eu vi ela te auxiliando a subir a escada, tão carinhosa, tão companheira. É um maior presente, né? Sim. Isso sozinha, remando contra a maré. Sozinha não, na sabedoria de Deus. Então, assim, você é muito vencedora e vai vencer muito mais. Amém. Isso tudo vai passar. É um processo. Tem dia que vai estar pior, tem dia que vai estar melhor. Sim. Tem dia que vai estar desesperador. Mas você sempre vai ter ali a mão de Deus. Sim. E tudo vai dar certo. Já está dando certo. Dorivan, eu queria te agradecer por ter me procurado, por ter me dado essa alegria de tê-la aqui comigo, porque, nossa, como é lindo ver o que Deus é capaz de fazer. Verdade. É verdade, Jerusa. Eu conversei na casa da Fabiola, ela ainda estava muito recente, né? Uhum. Mas eu senti ali uma guerreira. Sim. Uma pessoa, eu tive o privilégio de ver uma pessoa que nasceu de novo, literalmente. Nasceu de novo. E imediatamente eu entrei em contato com você. É legal porque isso. Eu conseguia associar uma coisa com a outra e ver que você... não é à toa que o seu programa se chama Jerusa Defende, porque você faz o bem e não teve outra. Escutei a história dela, dos filhos, 3 filhos maravilhosos que ela tem.
Falei, é um caso para a gente levar para o programa da Jerusa. Foi emocionante. E foi para mim uma honra e um presente de Deus. Eu só tenho que agradecer de vocês estarem aqui. Te agradecer, doutor. Muito obrigada por me proporcionar mais um Jerusa Defende, assim, com tanta presença dele. Isso é maravilhoso. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada.